Neste sábado fará 11 anos do crime que comoveu de forma muito forte toda a comunidade, não só aqui do sul do estado, de toda Santa Catarina e do Brasil. Há 11 anos, neste sábado, dia 1º de maio, sempre um feriado do Dia do Trabalhador, Kenifer Maria de Jesus Guimarães, de apenas 7 anos de idade, foi brutalmente assassinada por um homem, aqui neste exato local, no bairro Vila Floresta 2, no campo de futebol. Ela desapareceu durante ainda a tarde, ela estava brincando na rua, no momento em que desapareceu. A família, desesperada, ligou para o 190 e a Polícia Militar iniciou uma busca incessante pela garota. A noite caiu e as buscas continuavam, só que com mais dificuldade, porque o anoitecer já havia chegado. Foi então que uma guarnição da Polícia Militar, com o apoio, claro, de todos que estavam de serviço naquela tarde, naquela noite, conseguiu localizar ela amarrada na grade, bem nesse campo aqui que nós estamos. Quem encontrou a Kenifer naquele dia foi o hoje sargento, na época soldado, Everaldo da Polícia Militar. Hoje o Everaldo está comandando o destacamento da cidade de Siderópolis, mas na época ele tirava serviço aqui na cidade de Criciúma. E foi ele que se deparou com a cena, junto também com, na época, soldado Ronzani. Eles acabaram encontrando, ele era o parceiro do Everaldo de guarnição, eles acabaram encontrando, localizando, portanto, o corpo dela em uma cena lamentável, que eu confesso que eu preferia nunca ter visto aquela cena. Mas, ossos do ofício, nós tivemos que ver. Na época, o Ricardo Strauss esteve no local, inclusive, na hora do crime, ele esteve aqui no campo durante a noite ainda, e depois a nossa equipe acompanhou também com o Beto Silva, comigo. Já nos próximos dias, a polícia conseguiu prender, após uma investigação presidida pelo hoje delegado regional e na época delegado da Central de Polícia de Criciúma, extinta hoje, Vitor Bianco Júnior. Hoje a central se tornou o DIC, Divisão de Investigação Criminal. Everaldo, vamos relembrar então aquele dia para você. Você tinha começado a trabalhar, que horas e como é que foi todo o desenrolar da situação? Bom, naquela data, né, eu estava trabalhando, a minha escala era, se não me recordo, era 24 horas de serviço. E nesse dia, num período da noite, já havia escurecido, não me recordo da hora. Começamos a receber ligações, né, 190, e a central de emergência começou a despachar essa ocorrência para nós, falando que havia o rapto de uma menina, né, que tinha sumido, inclusive que um motoqueiro, né, uma pessoa aí de uma moto preta, com aquela roupa, uma jaqueta preta de chuva, né? Teria pego essa menina, botado na garupa da moto e saiu sem destino, e ela não teve mais, não tiveram mais notícia. Então nós já centralizamos as nossas buscas já mais por essas regiões e viemos em direção ao campo aqui para pegar mais algumas informações. Quando em alguns momentos, né, chegavam mais informações para nós de que teriam visto essa moto em algum ponto deste bairro. Então nós começamos a centralizar aqui, e chegou um momento que quando nós recebemos a última ligação antes de encontrar a vítima, que eles teriam visto uma moto nos fundos desse campo, e viram um farol e de repente sumiu. Então nós imediatamente deslocamos de novo para essa região. Uma viatura veio pelos fundos do campo, só que na época era muito lodo e ela não conseguia passar, e ficou até uma metade do caminho com os faróis ligados em direção aos fundos do campo, e as nossas guarnições vieram por esse lado aqui onde está a viatura agora estacionada, né? E neste momento, com o foco, né, dos faróis, a gente conseguiu visualizar lá no canto, né, lá no canto do campo aqui, alguma coisa, era algum vulto, né, que estava muito distante ainda. A noite era um inverno, era meio que tinha uma cerração sereno. Então nós fomos se aproximando, até então que a gente conseguiu
infelizmente, né, não chegar em tempo hábil, e conseguimos localizar a vítima, que estava presa no alambrado, com suas próprias vestes, né, de baixo, enforcada, né, e com o sapatinho dela do lado, jogado ao lado. E aí foi onde que a gente conseguiu aí, chamar todo o efetivo para o local para tentar localizar o autor desse crime, né? Mas no momento daquela noite foi em vão. Foi em vão, a gente percorremos, fizemos muitas abordagens e infelizmente naquela noite a gente não conseguiu prender o autor do crime. Vamos então, a gente está percorrendo exatamente o caminho que você percorreu até a gente chegar por ali. Então vamos lá, você veio andando aqui e aí, sim, quando você foi se aproximando, você já tinha se dado conta de que se tratava da menina. Só que é uma situação que não é comum, mesmo nos crimes mais cruéis, mais graves, sim, aquela situação do cadáver. Então você não se perguntou em nenhum momento, gente, será que é mesmo a menina ali? Não só eu, como todo o efetivo do momento, né, do dia ali, nós ficamos perplexos, né, e ver aquela cena, e a gente não acreditava que se tratava do corpo da pequena Jennifer, né? Mas chegamos até perto dela, botamos a mão nela para ver se tinha alguns sinais vitais. Infelizmente já não tinha mais, né? Acionamos todo, na época, corpo de bombeiro, e chegou também, constatou que já não tinha mais sinal de vida. Então aí isolamos o local e aguardamos a chegada da Polícia Civil. Qual o local exato? Este local aqui, ó, que antes tinha um alambrado aqui nesses muros aqui, né? Esses pau de concreto aqui, né? Aqui tinha um alambrado e ela estava mais ou menos aqui assim, nesse local. O alambrado vinha dessa altura aqui assim, ela tinha mais ou menos uns 20 a 30 centímetros do pezinho dela afastada do chão. Aqui ao lado dela estava caída a sandalinha dela, né? E estava numa situação muito, mesmo assim, uma situação muito chocante, né? O jeito que ela estava, como ela estava, da forma que ela estava. Muito chocante mesmo. Não só para nós, mas para todos os policiais no momento que tiveram aqui. Foi uma cena assim que, apesar de fazer 11 anos, não sai da minha cabeça ainda, Dani, não sai ainda. Muito chocante essa cena. Você se emociona até hoje? Isso, até hoje a gente se emociona assim um pouco em pensar, né? Da forma que a gente encontrou ela mesmo. Foi uma forma muito... eu preferia não ter encontrado ela daquela forma. Mas é o destino, não pode... deixamos assim. Ela ficou... Pelo que a gente presenciou aqui, ela já fazia um tempinho que estava, até porque o corpo dela já estava bem gelado, né? A noite era fria e tentamos aí, de todas as formas, ficamos até na madrugada tentar conseguir localizar o autor daquele crime ali, mas infelizmente a gente não conseguiu. A gente queria ter conseguido prender naquele momento, mas com a investigação depois, né, já com a nossa Polícia Civil aí bem competente também, foi chegado até ao autor do crime, e graças a Deus, pelo menos não trouxemos ela de volta, mas justiça foi feita. Está preso até hoje e espero que permaneça por mais tempo. No momento aqui a polícia, inclusive o delegado Vitor, a gente ia trazer ele aqui, mas ele está de férias, hoje ele é delegado regional, ele que investigou e também estava de plantão naquela noite, veio até aqui ao local e foi uma comoção geral. Ele mesmo sempre fala, o delegado, que ligou para a esposa, chorando muito, contando o que tinha acontecido. Houve uma comoção aqui de todos os policiais aqui no local? Sim, teve. Eu me lembro que teve o pessoal da Delegacia da Mulher, né, tiveram aqui também no local, no dia, choraram bastante, que é uma cena que, assim, ó, apesar de a gente já ter, tanto eu como outros policiais, a gente já ter visto muita cena triste, muitas ocorrências, né, com desfecho muito triste. Para mim, até hoje, a ocorrência que mais chocou, que mais me chamou a atenção foi essa. Meus 27 anos de polícia,
foi a cena que mais me chamou a atenção, o que mais me chocou foi essa. A gente sempre fala também que foi o pior caso que nós já vimos, o Ricardo também, a gente está tanto tempo acompanhando a área policial, esse foi o pior caso que todos nós já vimos, sem dúvida alguma. Então, você deve estar se perguntando, e o que aconteceu com o autor? O nome do autor é Diego do Nascimento Burim, na época ele tinha 20 anos de idade, no dia do crime. Ele disse para a polícia, depois da investigação, demorou um tempo, o delegado Vitor e sua equipe, eles começaram a fazer testes de DNA durante todo o tempo, para tentar, enfim, localizar quem pudesse ter feito isso com a Kenifer, e eles acabaram então conseguindo localizar então o autor, o Diego do Nascimento Burim, na época com 20 anos de idade. O Diego foi preso, ele confessou depois o crime, né, depois que já havia sido feito aí todo o exame de DNA, já tinha comprovado que tinha sido ele, e ele ficou um tempo isolado, claro, por sua segurança, na penitenciária sul. Depois ele teve que ser transferido, começou a ser muito hostilizado, e a defesa dele conseguiu que ele se transferisse para Curitibanos, em uma penitenciária agrícola. Hoje, depois de ter sido condenado, e nós acompanhamos o júri, na época até transmitimos ao vivo todo o júri popular do Diego, na época, né, ele foi condenado a 38 anos e 8 meses de reclusão. Ele está preso, então, há quase 11 anos. Não deu 11 anos ainda, porque neste sábado faz 11 anos do crime e ele demorou aí aproximadamente uns 20 dias para ser preso pela polícia depois. 20 a 30 dias. Então ele não fez 11 anos preso ainda. Mas a informação que a gente tem é que no momento ele está preso na penitenciária de São Cristóvão do Sul, é uma penitenciária industrial, e que está em vias de sair por conta de remissão de pena por conta de trabalho lá dentro. Existem várias formas de você conseguir reduzir a sua pena. Bom comportamento e outros vários fatores, né? E aqui no Brasil são cumpridos 2/5 para que possa progredir de regime, precisa cumprir 2/5 da pena. Então, provavelmente neste ano ou no ano que vem no máximo, pelas contas que a gente fez em contato com várias fontes, o Diego deve estar novamente nas ruas. Lembrando que este foi o único crime que ele possui. A sua ficha criminal não é extensa. Ele possui este único, mas muito marcante e brutal crime. O que ele fez com a Kenifer, para que você possa entender. Ele trouxe ela até aqui, como ele já conhecia, porque era vizinho, a família deles era vizinha. Ele morava com a mãe, também esposa e outros familiares, aqui também na Vila Floresta, bem aqui perto do campo, do outro lado da rua, andando um pouquinho mais. E a família da Kenifer, a dona Valdeci, o seu Ivolê, os pais dela e todos os irmãos moravam ali bem próximo. Ela brincava com o filho do Diego, da mesma idade na época. A Kenifer hoje estaria já com 18 anos de idade. Estaria completando neste ano de 2021 18 anos já de idade. Ela tinha 7 aninhos quando ela foi morta. Então ela subiu na moto porque conhecia ele. Ele disse, sua mãe está lhe chamando, então suba na moto. Ele subiu, trouxe ela aqui para o campo. Ele disse para a polícia que fez isso porque estava sob efeito de drogas, porque tinha bebido muito em uma festa da empresa dele. Aliás, mesma empresa em que ele foi preso pela polícia, ele foi preso nessa empresa em que ele trabalhava também, semanas depois, como eu disse. E ele estuprou a menina e depois disso acabou matando ela, enforcada com a própria calça. E aí depois, como se não bastasse, amarrou aqui a menina como se fosse um prêmio, como se fosse um troféu. E aí ele acabou também sendo condenado pelo crime de vilipêndio de cadáver, a exposição do cadáver daquela forma, essa imagem que nunca mais saiu da cabeça aí do Everaldo de mais ninguém, que viu a cena, foi produzida por tudo isso que ele fez. Ela estava com a genitália muito machucada também, então sofreu bastante. Com certeza, antes da morte, ele foi condenado e em todo o 1º de maio, feriado do trabalhador, esse caso é tristemente relembrado, não só pela gente, mas por todas as pessoas que acompanharam o desenrolar deste crime.